Fartano, olha só, vamos trabalhar aí com uma matéria nova. Para quem me conhece já sabe que eu trabalho com a matéria de informática corriqueiramente, mas agora a gente vai buscar um outro universo. Vamos trabalhar com a matéria de arquivologia, uma matéria que está cada vez mais aparecendo no universo de concursos e você sabe que ela tem muitas particularidades. É uma matéria tranquila, simples, comparada à matéria de informática, é bem mais tranquila realmente. E você tem aí alguns detalhes a serem entendidos durante todo esse nosso curso. Bom, primeiro passo para entender o universo da arquivologia é entender que você tem aí uma matéria própria, ela tem aí todo um estudo, mas que deve ser diferenciado em relação a outros dois grandes universos. Porque você tem aí a arquivologia, falar em arquivo de fé e fato, e você tem museu, biblioteca e principalmente ter cuidado com essa tal da biblioteca. Por quê? Eles são objetos de estudo comparados aí realmente porque eles têm algumas coisinhas em comum. Embora a maioria das situações você vai ver que são diferentes. E é aí que está o ponto que as questões vão bater para você. Qual é a diferença, qual é a similaridade, o que eu tenho em cada situação. O nosso objeto de estudo, de fé e fato, é o arquivo. Mas nós temos que saber o que é próprio dele e o que é próprio da arquivologia, de modo geral. Dentro dele, aí a gente vê também o que pertence a outro universo, falando aí da biblioteca e do museu. Então a gente faz esses paralelos, serão necessários, porque a questão muitas vezes de prova vem pedindo esse paralelo básico. Mas antes de fazer essa comparação, o que a gente tem que entender é que a arquivologia trabalha com documentos. E quando a gente trabalha com documentos, o que é um documento propriamente dito? Então esse documento é a nossa essência. Entenda, nem todo documento é um documento que vai ser utilizado no universo de arquivos. E aí depois a gente vai evoluindo o nosso estudo e vê que existem idades, existem momentos que um arquivo é trabalhado e conceitos e concepções diferentes em cada situação. Então, primeiro passo, você tem uma informação. Essa informação é uma ideia que você quer registrar, é algo que você precisa assim, olha, é uma informação, algo que eu quero apresentar, algo que eu quero registrar. Exatamente, então você tem essa ideia base. Quando você registra ela em algum meio material, é aí que você tem a ideia do suporte. Então esse suporte simplesmente é o local no qual você vai registrar a informação. Mais adiante a gente vai detalhar elementos de suporte, exemplos e tudo mais. E esses vão pensar mais simples. Você anotando uma ideia em um papel. Então você tem a sua ideia, a sua informação, e você está anotando ela em um suporte, um papel. E assim você tem um documento que acaba de nascer. Então você tem esse composto. Lembrando que você tem vários tipos de documento, formas, formatos. A questão da tipologia documental, ou seja, falar de modo geral aí se esse documento ele é um documento que tem uma diplomática válida ou não, se é um rascunho meramente ou se é um documento oficial. Então, partindo de todo esse universo, é o que a gente trabalha com a arquivologia. Então, o documento é um documento. Pode ser um documento que vai ter uma utilidade ou não. Estamos aqui inicialmente falando na ideia básica do documento. Uma informação registrada em um meio material, em um meio de suporte. Pode ser até uma pedra esse suporte, hein? Então você tem essa essência. Partindo disso, vamos olhar para esses três órgãos. A biblioteca, o arquivo e o museu. Quando a gente olha para esses três órgãos, os três vão trabalhar de modo geral com documentos. Sim, os três trabalham com documentos. Qual que é a diferença? É como eles trabalham com esses documentos, o que esses documentos têm de relevância. Então vamos começar por esses aspectos. Quando a gente olha aqui para o arquivo, o que é um arquivo de fé e fato? Que é o que mais nos interessa. O arquivo ele vai ser composto, ele vai ser constituído por um conjunto de documentos. Esses documentos, eles podem ter sido produzidos pela própria instituição ou pode ser produzido por outras instituições. Mas, uma vez produzidos por outras, eu vou receber esses documentos dentro da minha instituição. Então, ponto importante entender, são instituições diferentes, ok? Mas sempre que a gente começar a falar agora em arquivo, vamos pensar em uma, na instituição na qual você trabalha, na qual você atua. Então, por exemplo, estamos falando aqui na Câmara de Vereadores, estamos falando aqui na Câmara de Deputados, no Senado e assim por diante. Então a gente vai falar, eu estou falando do Poder Executivo, Legislativo, tem tudo a ver com a arquivologia? Sim, porque cada um tem a sua esfera de competência a ser ainda estudada adiante. Então o primeiro passo é
tenho a minha instituição. Essa instituição, ela produz documentos ou ela recebe documentos. Essa é a essência de um arquivo. Ele vai trabalhar com essas informações produzidas ou recebidas, registradas em um suporte, chamadas documentos. E essa informação é essencial. Quando a gente fala em documento, um documento ele vai ser criado para ser considerado um documento de arquivo, porque a gente está falando do que é o arquivo. Então, quais são os documentos que compõem o arquivo? Aqueles que foram criados pela instituição ou por outras, mas recebidos pela nossa instituição em razão, em função e em decorrência do exercício das suas atividades. Então, vamos pensar no concurso público, você tem aí todas as fases, etapas, toda a documentação que é entregue ao RH, todo esse processo, tudo isso é uma documentação que vai ser gerada, foi gerada, por exemplo, pela banca, parte dessas informações a banca organizadora gerou, mas que vão ser entregues à instituição, para o RH da sua instituição, na qual você vai passar no concurso. Essa instituição, então, ela recebeu esses documentos. Perceba ainda que ele tem um aspecto bem interessante. Como esses documentos vão ser recebidos? Uma sequência natural, todos os conceitos que a gente vai expandindo aí. Qualquer que seja o suporte, a gente vai observar que o suporte em papel é o suporte mais típico, mais amplamente utilizado, mas não é o único. Como eu falei, uma pedra pode ser um suporte. Claro que não algo muito comum para um documento de arquivo no nosso estudo, no nosso interesse. Mas documentos em papel, plantas, mapas, são documentos que estão em papel. Eu tenho filmes, tenho documentários registrados, tenho áudios gravados. Então tem outros tipos de informações que vão requerer outros suportes, inclusive, para isso. E ao ter essa estrutura, eu tenho aí um documento. Se foi criado, gerado ou recebido em função da atividade fim ou atividade meio da instituição, aí você tem aí uma necessidade de armazenar esse documento. Depende do tempo, tudo mais é outra história. Mas isso compõe um arquivo essencialmente. Então, o que é um arquivo? Podemos tratar aqui, de um modo inicial, o arquivo como um órgão. Nós vamos ver que a palavra arquivo ela tem outras atribuições, outros conceitos. Mas o nosso conceito inicial é entender o arquivo como instituição, como órgão, qual que é a finalidade básica dele. Então ele como um órgão, mesmo que seja um setor ali dentro da sua instituição, eu tenho um arquivo como algo vivo em partes e outra um arquivo morto. Sei bem que esse termo não é mais empregado, então muito cuidado com ele. Não existe mais o conceito de arquivo morto em arquivologia, hein? A ideia é, tem um órgão que tem a finalidade de receber. Ah, mas você não acabou de falar que ele produz? Opa! O arquivo em si, como entidade, como órgão, ele não produz necessariamente documentos. Ele tem uma produção, mas ela é mínima comparada à sua finalidade maior, que é receber. Nós temos aí a ideia do que são documentos que compõem um arquivo. São documentos que foram criados em decorrência da atividade fim, específicas da instituição, e dentro dessa instituição nós temos o nosso arquivo. E dentro desse arquivo ele é um órgão receptor. Ele vai receber esses documentos, ele vai reunir os documentos que foram aí criados com base em uma origem e uma função. Aqui, na verdade, se você for olhar atentamente, quando a gente fala origem, nós estamos falando em um dos princípios arquivísticos. Falar que todo documento de arquivo ele vai ter a sua organização básica por meio de quem? A organização baseada na sua fonte geradora, ou seja, com base na mesma origem. Então, sim, eu vou seguir sempre uma única origem. Vamos entendendo melhor esses conceitos. Comparar efetivamente o arquivo com quem? Com o museu. O museu, ele é um outro órgão, mas de natureza cultural. O museu, ele existe para atender principalmente a finalidade da administração pública? Não. Ele existe para atender mais a finalidade de quem? Ele existe para atender a finalidade do público. Mas é óbvio que tem a entidade mantenedora, né? Quem vai manter o museu, quem vai trazer aí museus estaduais e federais, muito bem. A ideia de um museu é que ele é um colecionador, seja ele uma instituição privada ou pública, você tem um museu como um cara que vai colecionar, ele vai guardar itens. E a forma como isso ocorre? Enquanto que o museu faz esse acúmulo artificialmente, nós podemos dizer que o arquivo ele faz o acúmulo dos seus documentos naturalmente. Tanto que é uma palavrinha muito importante. O arquivo ele tem um acúmulo natural. Enquanto que no museu, uma biblioteca, esse acúmulo é artificial. Por que eu dizer artificial? Porque não é em razão da sua existência. Ele vai pegar documentos, ele vai pegar objetos, né? Principalmente falando em museu, vai surgir essa palavrinha objeto, que foram criados por outros.
E ele vai agrupando, aglomerando isso. Com base em quê? Com base em matemática, com base em algum outro elemento que tenha alguma lógica, seja cronológica ou seja essa lógica que eu queira representar de acordo com um tema específico. Então, o museu ele tem essa liberdade maior. Cada um pode organizar o seu conjunto de acordo com a sua intenção de apresentar os seus documentos. Então, eu tenho aqui museu. A sua característica é ser um órgão colecionador, reunir artificialmente, e ele atende essencialmente quem? A cultura. A ideia dele é atender culturalmente, atender a população, mostrando a cultura de épocas passadas ou mesmo momentos atuais. Sim, existem museus, a Museu da Literatura, entre outros, que trazem para você concepções dos dias atuais. Então, a essência cultural. Outro detalhe. Quando a gente olha lá para o arquivo, um arquivo qual que é o objetivo básico? O objetivo básico de um arquivo é administrativo. Como assim? É atender à administração, é a instituição, é ser criado em função administrativa. Para ter valor, para ser colocado, falar, tem um documento de arquivo, tem que ter valor administrativo. Enquanto que o museu é cultural, biblioteca é cultural. Porém, um documento dentro de um arquivo pode chegar a assumir valor cultural, sim. Mas cuidado, ele pode receber valor cultural, ele não foi criado para ser de valor cultural, entendeu? A diferença está aí. Qual é a finalidade básica dele? O arquivo, a finalidade dele é atender à administração, atender à estrutura da empresa. Enquanto que o museu atender à cultura. Tal qual a gente pode observar para a biblioteca. A biblioteca também ela é bem mais parecida com o museu, embora tenha alguns conceitos de arquivos que são empregados nela. Então, a ideia, ela é um órgão colecionador, ou seja, ela vai agrupar coisas, um conjunto de materiais, na maioria impresso, que na verdade não é de origem dela. A biblioteca produz muito pouco, ela pega obras que foram criadas no intelecto de outras pessoas, e ela vai agrupar, normalmente tomando como referência o conteúdo. E o que é esse conteúdo? Simplesmente ela está referenciando para você algo que está relacionado com o assunto, algo do gênero. Ou seja, pega lá um livro. Quando você chega a procurar uma biblioteca, ele vai estar sempre na mesma posição relativa aos demais livros. Por quê? Porque a biblioteca ela toma como forma de organização normas padronizadas. Um arquivo não. Se você for numa instituição e em outra instituição, os arquivos vão ser diferentes. Às vezes até tendo uma atividade fim similar, eles são diferentes, porque eles vão ser organizados em decorrência da sua função, em decorrência da sua ordem de criação. Ao contrário de uma biblioteca, que independente da biblioteca, se eu tenho os mesmos volumes, vão estar sempre ordenados da mesma forma lá dentro. Então aí que está um ponto básico. De novo, o objetivo da biblioteca é cultural, a entender aqui que você vai ter vários exemplares. Uma biblioteca, você não vai ter, às vezes, posso ter um livro, mas pode ter 2, 3 livros. No arquivo, eu tenho um documento único. Um livro pode ser visto como documento? Pode. Mas na biblioteca eu tenho vários exemplares desse documento. No arquivo, o documento é único. Então, entender esse aspecto. Museu também. Museu, embora também possa ser vinculado lá dizendo que ele tem a estrutura de documentos únicos, posso ter lá várias peças de uma mesma série, sequência, que representam lá uma época. Sim, mas cada objeto, obviamente, é único, né? Ainda mais um museu, com todo o seu conteúdo histórico envolvido. Uma coisa que a gente pode ainda destacar são essas características comuns. Então a gente viu aí 3 diferenças básicas, mas vamos olhar aqui para esse centro comum que você tem a esses 3 órgãos. O que é comum a eles? Ora, os 3 têm por finalidade a guarda de documentos. Então eles vão guardar documentos para quê? Para a finalidade de preservar. Embora essa palavrinha seja mais comum para o nosso universo de arquivo com outro intuito. Mas uma biblioteca é preservar a informação, disponibilizar ela para acesso, assim como um museu, mais ainda, né, preservar aqueles objetos históricos. Mas em essência, preservação é algo comum nos 3. Oferecer acesso àquelas informações também é comum. Tanto no arquivo, como numa biblioteca, quanto no museu. O que muda é o público que vai buscar isso. Um arquivo pode ser acessado por qualquer pessoa? Depende. Você tem momentos de vida, momentos oportunos que um arquivo vai existir. Em alguns ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Em outros ele ainda vai se restringir, vai manter-se preso à própria administração e só ela pode acessar, ou quem for aí vinculado àquele documento, né? A parte de direitos de acesso à informação. Então, aqui, oferecer acesso.
E o que você tem é sempre pensar no acervo, seja no conjunto de documentos que você tem ali, seja qual for o seu meio de suporte. Então, na essência, os principais aspectos que nós temos para esses três estão aí. Agora, coloquei ele no seu material e para que você veja mais detalhadamente, coloquei aqui na tela um quadro comparativo sobre esses elementos. Inclusive no seu material, você tem lá uma coluninha a mais que é sobre o centro de documentação ou centros de informação. Tá? São outros órgãos que algumas questõezinhas de prova até mencionam, né, falando a respeito dele. E para que você tenha um material mais completo, deixei ali para você. Não vou adentrar aí no centro de informação porque é um conceito bem simples, você tem ali a sua definição. Mas os três principais que nos interessam estão aqui destacados nesse quadro. Olha ali na tela. Então aqui, o que você tem que observar nessa tabela? Primeiramente, separando aí entre os três órgãos básicos, né, falando no arquivo, na biblioteca e no museu, e cada um deles vai trabalhar aí com documentos que vão estar registrados em suportes. Você vai perceber que a biblioteca e o arquivo são similares nesse aspecto. Vão ter manuscritos, impressos, audiovisuais, ou seja, documentos na maioria impressos, obviamente, né, são os mais comuns, mas tem várias outras formas. A palavrinha-chave aqui, ó, que eu quero que você destaque no seu material é: museu trabalha com objetos ou tridimensionais, mas são objetos, elementos que têm uma natureza mais própria. Agora, em termos de exemplares, como nós frisamos, um documento dentro de um arquivo é único. Eu não vou ter múltiplas cópias de um documento. Cada um é uma informação, é um documento único. Agora, quando você pega na biblioteca, você pode falar até na ideia de exemplares, né? Fazer vários volumes de uma mesma obra. No museu também tem mais esse aspecto único, tá? Para cada objeto, para cada item, portanto. Agora, em relação ao tipo de conjunto. No arquivo, nós vamos empregar bastante essa palavrinha aqui, ó, fundos. O que é a ideia dos fundos? Quando a gente fala em fundos, é sempre tomando isso aqui, ó, a mesma proveniência. Então, o fundo está ligado intimamente à ideia de proveniência de documentos. Está ali algo extremamente importante para você, hein? São unidos pela mesma fonte geradora. Se quiser anotar ali, ó, proveniência vai estar relacionando a isso, a mesma fonte geradora. Agora, biblioteca, você já tem aqui uma palavrinha chamada coleção mais empregada, assim como no museu, você tem coleções aí, que normalmente vão ser unidos pelo seu conteúdo. Então, uma coleção de matemática, coleção de documentos de arquivologia, documentos de informática, ou seja, você vai ter as seções lá dentro da biblioteca que são separadas de acordo com esses conteúdos. No museu, novamente, você tem aí pelo conteúdo, né, o assunto. Por exemplo, pegar aí no museu, tenho tudo separado lá, uma apresentação de documentos que são da história egípcia e assim por diante. Então eu posso separar, aqui eu tenho a minha seção egípcia, aqui eu tenho a minha seção pré-histórica. Quem assistiu Uma Noite no Museu lembra mais ou menos dessa organização, né? É uma das formas que ele usa, ele separou por temáticas, e aí o que ele tinha em documentos ele colocava lá. Outros museus vão pegar mais pela ordem cronológica, porque são museus especialistas que só tem aquele tipo de obra, e assim por diante. Cada um tem a liberdade para fazer isso, diferente do arquivo que vai seguir a sua ordem conforme foi criado dentro do arquivo. Biblioteca não, biblioteca é sempre do mesmo jeito. Então você percebeu que tem aí esse parâmetro básico. Seguindo lá. Também posso ter a função aqui envolvida, embora ela seja bastante comum, né, falar em função dentro do universo de arquivo, eu posso também falar que um museu também usa a função, principalmente objetos, né, funcionais que eram utilizados antigamente e que foram adquiridos aí pelo museu. Agora, quem produz documentos para o arquivo? Bom, via de regra, os documentos de um arquivo são criados pela máquina administrativa, ou seja, pela própria administração em razão das suas atividades. Então, em razão do seu fluxo de trabalho. É ela quem vai criar para você, de fé e fato, os documentos. Diferente de uma biblioteca, que vai adquirir isso externamente. Olha lá. Então, a biblioteca ela vai pegar documentos que foram criados pelo homem, de modo geral. Seja uma atividade humana, seja ela individual ou coletiva. O que seria essa atividade humana? Redigir um livro, redigir um periódico e assim por diante. É o que você tem normalmente, documentários, ou seja, algo que foi criado diretamente pelo homem sem ter aí uma razão, né, uma motivação. Criei um livro, vou escrever isso. Então essa é a ideia da biblioteca. E ela vai aglomerando de acordo com o interesse dela. Tem bibliotecas que são específicas. Um exemplo bastante particular e importante é a Biblioteca do Congresso, que em uma outra época mais antiga, era responsável por guardar os arquivos
do Congresso. Cuidado, hoje já não é mais isso. Biblioteca é biblioteca, arquivo é arquivo, são extremamente separados, cada um no seu quadrado. Mas antigamente, quando no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos também, não se tinha muito essa definição de arquivo como uma estrutura independente, a biblioteca ela ajudava, ela servia às vezes aí para isso. Então só ficar atento a esse elementinho básico. A Biblioteca do Congresso antigamente até serviu para isso. Mas, em essência, ela vai guardar o quê? Documentos que são ali, com os livros que vão servir para que alguém pesquise, para poder redigir uma nova lei e assim por diante. Seguindo lá no museu. O museu, o que ele vai trazer para você também são objetos que foram criados pelo homem ou pela natureza. Sim, existem objetos naturais que vão ser armazenados em museus. A exemplo, os diamantes, né? Os famosos diamantes, a pantera cor-de-rosa e assim por diante, né? Então, são peças que foram criadas pela natureza e fazem parte aí de alguns museus, sejam eles particulares ou não, ok? Seguindo lá na nossa tabelinha, qual é o objetivo da produção? Sempre lembrar, a administração ela vai criar em função da sua necessidade administrativa. Também pode ser mencionado na prova que um documento de arquivo ele tem fator jurídico, ele tem funcionalidade, ou seja, em razão da sua criação, e ele tem aspecto legal. Agora, quando você pega uma biblioteca, é cultural a essência. E eles são documentos científicos, por exemplo, trabalhos acadêmicos, técnicos, né, alguma descrição, um relatório. Artísticos também, você encontra em bibliotecas, né, vários livros que têm mais o cunho artístico. E educativos. No arquivo não tem essa finalidade educativa, muito menos cultural. Pode adquirir cultural, mas não é a finalidade dele. Já o museu ele tem aspecto cultural, artístico e funcional, né? Dentro da ideia de finalidade também que pode ser empregada. Agora, o objetivo. O objetivo de um documento de arquivo é provar, é testemunhar que algo aconteceu. E aí está um fator importante que vai servir para entender o porquê guardar um documento de arquivo. Eu vou guardar ele justamente se por um tempo indeterminado, se eu tenho que usá-lo como prova. Agora, tem alguns documentos que precisam ser guardados só por um período. Então, tenha cuidado com isso, porque algumas definições dizem para você que um arquivo é algo que vai guardar permanentemente os documentos. Na verdade, ele não está falando do arquivo de uma forma errada, mas é que ele está focando muito no arquivo permanente, que seria um dos momentos do arquivo, aquele que realmente vai ser guardado eternamente. Agora eu tenho outros que estão aí no uso, que também, embora seja no uso diário, são chamados de arquivo. Então, ficar atento a esse elemento. Seguindo lá. Você tem aí o objetivo de instruir ou informar para uma biblioteca, assim como um museu, né? Mas principalmente o instruir, acrescentar conhecimento para os outros. E o museu ainda tem a parte do entretenimento. Embora a biblioteca não tenha visto ninguém que busque biblioteca por entretenimento, ela também poderia ter ali algumas obras desta natureza, ok? Vamos pensar dessa forma. Agora o museu tem mais isso, né? Você vai passear no museu, você não vai passear na biblioteca, não é mesmo? Segue lá o nosso próximo item. Entrada de documentos. Como eu adquiro esses documentos? Bom, aqui vou focar primeiro na biblioteca e no museu. Biblioteca e museu são similares nesse aspecto. Você vai comprar, você vai pegar por doações, algum filantropo foi lá, encontrou alguma obra e resolveu doar, algum arqueólogo encontrou alguns objetos e resolveu doar ali para o museu. Então a biblioteca também. Você pode chegar lá, pegar, escrever um livro e doar algumas cópias para uma biblioteca. Eu já fiz isso. Então você tem aí essa possibilidade. Agora, também existe a ideia de permuta. Museus fazem mais isso até do que bibliotecas. Assim, eu tenho aqui um conjunto que eu tenho muita obra dessa época, dessa idade, mas eu não tenho nada daquele outro momento. Então eu vou conversar com outro museu lá e fazer esse tipo de coisa. Permutar algumas obras de arte entre eles. Essa ideia é bem comum. Mas observe, tanto a biblioteca quanto o museu, eles têm várias fontes. Então eu pego documentos, eu pego esses itens em vários lugares. Biblioteca, vários autores, várias editoras, enquanto que um arquivo, quem é a fonte? A fonte, em essência, é a própria instituição criando os documentos para a sua atividade. Posso ter fontes externas, mas que estão ligadas à entidade, à atividade fim ou meio da instituição, principalmente a atividade fim nesse caso, para que a instituição possa gerar esses documentos, ok? Segue lá na tabelinha. Enquanto o documento ele vai ser o acúmulo natural, de novo a palavrinha aqui, desempenho de suas atividades que sejam criados ou produzidos ou recebidos. Quem que vai acessar os arquivos de um arquivo, os documentos, né, de um arquivo? Qual é o público que tem acesso a isso? No arquivo, o foco principal são os administradores. Quando? Quando no arquivo corrente e intermediário, já antecipando alguns conceitos aí para você.
Quando está no arquivo permanente, qualquer um pode acessar. Então, arquivo corrente intermediário é só a administração que pode acessar. Ah, mas eu tenho interesse em acessar um documento. Você está envolvido no documento? Não. Então, se esse documento está no arquivo corrente ou no intermediário, você não pode acessar. Ah, mas eu queria. Vai ter que esperar ele se tornar um arquivo, ir para o arquivo permanente. Indo para o arquivo permanente, o público geral pode acessar. Aqui, os conceitos que as provas trazem, normalmente envolve o pesquisador, a figura dele mesmo. São poucas pessoas, tipo, que resolvem, vou dar uma olhada aqui no arquivo nacional. Então, é algo que as pessoas, o público geral, procurem. Normalmente alguém quer realmente escrever, falar alguma pesquisa a respeito disso, ok? E uma biblioteca? Uma biblioteca, assim como um museu, ela atende o público geral. Tem aí o público de pesquisa também, né? Eu tenho pessoas que queiram pesquisar algo específico dentro de uma biblioteca. Por exemplo, você vai fazer um trabalho acadêmico, né? Você teve essa procura. Museu também. Você vai ter pesquisadores ali trabalhando que vão em busca, por exemplo, de tentar descobrir alguma coisa e assim por diante. Recentemente foi descoberto como que eram carregados objetos gigantescos lá no Egito. Como? Tinha um pergaminho que já fazia uma era que eles tinham lá no museu. E pesquisadores avaliando esses pergaminhos, notaram que, a galerinha que ia lá na frente ia jogando água para que a areia ficasse lisa. Mas foi descoberto agora em documentos que já existiam há um tempo. Então, por isso a importância de fornecer acesso a esses pesquisadores. A mesma coisa, a biblioteca, ela atende essa finalidade científica, ok? Ainda seguindo lá, você tem aí a parte técnica, né? A parte de atividades e processamento. Aqui são elementos que a gente vai mencionar bem superficialmente, tá? Eu não detalhei muito aqui no esquema. Por quê? Você tem a etapa de registro, quando você recebe um documento, no arquivo ele vai ser registrado. O arranjo, que é a própria ideia do conjunto de documentos tomado em ordem e uma organização, por isso arranjo. Matemática. Qual que é a diferença entre arranjo e combinação? O arranjo, a ordem deve ser respeitada. A combinação tanto faz a ordem. Entendeu por que a palavra arranjo é utilizada em arquivos? Porque no arquivo a ordem interessa. E a ordem seguida é a ordem da criação, a ordem de acordo com a fonte geradora e a criação desses documentos, ok? Volta lá. Você tem aí a parte de descrição. A descrição é para poder auxiliar a busca, tá? E aí você vai usar, por exemplo, elementos como guias, inventários, catálogos, entre outros, aí que a gente vai ainda estudar mais a fundo. Já quando a gente fala em biblioteca e museu, você tem o tombamento como referência, né, para poder dizer, eu tombei isso aqui como obra de um museu, algo necessário. E a classificação que você também vai encontrar ali. Também existe na biblioteca. Essa aqui segue uma norma padrão. No museu não tem uma classificação necessariamente, mas uma catalogação. Olha só, numa biblioteca, basicamente você cataloga os documentos, os livros, com fichários. Fichinha de biblioteca, lembra? Fazendo aquelas fichas de biblioteca. Enquanto que no museu, você tem um inventário do museu. Você pode até ter lá catálogos, né, que mostram para você esses elementos. Mas, em essência, o inventário é mais comumente empregado dentro do museu e a biblioteca vai organizar de forma diferente. Agora, vamos focar principalmente onde? No paralelo de alguns elementos que existem entre a biblioteca e o arquivo, porque eles são mais enfáticos nas questões de prova, ok? Segue lá na tela também. Quando a gente olha aqui para o paralelo entre arquivo e biblioteca, alguns elementos que você tem ali já no seu material, não vou entrar em detalhe, né? Por exemplo, gênero de documentos são iguais e assim por diante. Agora, a origem, lembra que o documento de arquivo ele vai ser em razão da função que ele foi criado, a sua finalidade administrativa, enquanto que a biblioteca é cultural. Vale sempre frisar. Aquisição. Os documentos de um arquivo não fazem parte de coleção. Há autores que abominam a palavra coleção e que gostariam que ela fosse excluída do universo da arquivologia. Porém, ela é empregada em alguns elementos. Mas cuidado, porque a ideia de coleção é aplicada principalmente à biblioteca e museu. Arquivo você tem um arranjo, você tem um conjunto de documentos que vão compor esse arranjo. Então, cuidado muito extremo aí com essa palavrinha coleção, ok? Volta lá. A parte da biblioteca é sempre a finalidade cultural. Aquisição, custódia ali ainda, você tem a origem dos documentos, aqui da biblioteca as fontes diversas, né, como a gente já viu. Compra, doação. Os documentos são produzidos sempre em exemplar único. Posso até fazer cópias, sim, posso fazer uma cópia do documento, mas cada cópia e se torna um documento único, ok? Lembrar da unicidade é uma característica de um documento. Enquanto que a biblioteca tem vários e numerosos exemplares às vezes. Seguindo, a significação orgânica. Os documentos eles são orgânicos, enquanto que a biblioteca ela vai trazer um acervo que não tenha necessariamente uma relação entre si, né? Por isso a palavrinha artificial aplicada aí para bibliotecas, enquanto que o documento de arquivo é orgânico. A avaliação.
Quando a gente fala em arquivo, principalmente aqui, você tem a parte de preservação, referente à atividade, mas o que mais interessa é essa linha aqui, ó. Os julgamentos finais, que desgraça é essa? Sempre vem aluno perguntar para mim falando o seguinte: professor, uma vez que um documento está no arquivo permanente, ele pode voltar para o arquivo corrente ou intermediário? Jamais, porque está ali o conceito dizendo isso para você. Arquivo, uma vez julgado que vai ser colocado no arquivo permanente, é irrevogável essa alteração, essa decisão. Foi julgado que assim, ele vai para o arquivo permanente, pronto, não tem mudar isso. Ao contrário da biblioteca. A biblioteca dá para mudar sim. Ah, eu classifiquei desse jeito, vou organizar de outro jeito. Ela é mais maleável. Arquivo não. Arquivo definiu que é daquele jeito, vai ser daquele jeito. Avaliou, definiu que vai ser excluído, acabou, não tem o que fazer depois. Então é algo irrevogável. Fica atento a isso. Voltando lá. A documentação ela sempre existe em via única, enquanto que a biblioteca, né, ela vai envolver questões de conveniência, né? O que é conveniente para ela, guardar ou não. Tem coisa que a biblioteca ela fala, não, esse aqui não precisa mais guardar, joga fora. O documento eu sempre vou guardar se foi julgado que deve ser guardado, ok? Método de classificação. Estabelece aí uma classificação específica para cada instituição. Aquilo que eu comentei antes. Cada arquivo vai ser diferente. Por mais que eu tenha atividades que são similares em dois órgãos, quando eu olhar para o meu conjunto de arquivos vai ser diferente, porque os documentos foram criados são diferentes, a sequência com que eles foram criados é diferente, e eu tenho que respeitar essa sequência. Ao contrário de uma biblioteca, em qualquer biblioteca que eu for, ela vai seguir a mesma regra de organização. Aquele númerozinho que você tem lá, que é o que o povo da biblioteconomia tem que estudar, como seguir todas essas regras de organização da biblioteca. Então, biblioteconomia é uma coisa, arquivística é outra, arquivologia é outra, né? Então, ficar atento a isso. Voltando lá para a nossa tabelinha. Exige conhecimento em relação entre as unidades. Sim, para você poder organizar e classificar os seus documentos, você tem que ter a noção de como esses documentos eles estão interligados, porque eu tenho que seguir essa ordem de criação, eu tenho que seguir a mesma fonte geradora, então tem que ter essa noção. Biblioteca não. Biblioteca, quando eu vou classificar os itens, eu olho para cada um deles. E cada um deles eu vou dizer, esse aqui vai se enquadrar nesse contexto, esse aqui vai se enquadrar aqui. Então eu vou lá e coloco a numeraçãozinha nele e pronto, coloco na prateleira. Em essência é o que você tem. Claro que eu estou simplificando um pouco, tá? O povo da área de biblioteconomia vai querer me matar aqui. Então, ficar atento a essas diferenças. Voltando ao nosso último conceito, um método descritivo. Ou seja, como que eu vou descrever? Bom, num documento você vai descrever normalmente o conjunto de documentos, enquanto que, de novo, na biblioteca você vai trabalhar com a unidade. Já no arquivo você trabalha com séries, ou seja, você tem divisões aí em grupos, seções e tudo mais, que vão ser consideradas as suas unidades para fins de descrição. Enquanto que numa estrutura de biblioteca, a série que você tem lá no máximo é um anuário, é uma coleção de livros de uma determinada área, embora mesmo em coleção. Por exemplo, se falar aí na coleção da série Provas e Concursos do Alfacom, se eu pegar essas coleções, se eu for numa biblioteca, ela não vai estar juntinha, bonitinha. Você vê ela junta, bonita, lá na livraria. Na biblioteca, não. Porque cada livro tem um assunto. Tem o livro de RLM, tem o livro de informática, tem o livro de arquivologia. Cada qual vai na sua localização lá na biblioteca. Então perceba que é diferente. Ah, mas recebeu tudo junto. Arquivo respeita ter recebido junto, recebido na sequência, biblioteca não. Então fica atento a esses elementos. Vamos treinar um pouquinho? Vamos lá para a nossa questão, para o nosso exercício? Olha lá. Robert S. Martin afirma que há uma diferença fundamental entre usar, ler e ver documentos. Pô, isso aí é muito importante, hein? Funções que caracterizam, segundo ele, a postura típica que se tem perante os acervos de... Bom, vamos pensar assim. No museu, você consegue usar algo que está no museu? Não. Você consegue ler algo que está no museu? Até consegue, né? Mesmo que seja uma obra, você está lendo ela, tudo mais. Mas a ideia é que você vai ver, né? Você só vê o que está lá dentro do museu de um modo bem geral e simples. Agora, biblioteca, você lê, você está lendo. Ah, mas eu uso lá o documento da biblioteca. Para quê? Para escrever no arquivo. Né? Você está lendo e está transcrevendo. Simplesmente está fazendo isso. Você não está usando de fé e fato. Quem que você usa para exercício da atividade fim? O arquivo. Ele tem função de uso, ele é funcional. Então, a ideia de uso é arquivo, a biblioteca você tem a leitura, enquanto que o museu você pode ver, não pode nem tocar no museu, hein? A regra básica que tem ali, alternativa correta, alternativa D, portanto. Próxima questãozinha. Arquivos, bibliotecas e museus têm em comum a missão de desenvolver regularmente projetos de extroversão de documentos,
reunir documentos mediante processo de recolhimento ou transferência, cuidar de documentos cuja natureza é essencialmente contingente, tornar acessível a informação contida nos seus respectivos acervos, ó, uma característica comum aí, né, que a gente já viu lá atrás, ou priorizar o conteúdo dos documentos nos seus respectivos programas descritivos. Fala sério, né? Já viu que a característica comum aí, dar acesso à informação, segue lá, alternativa correta, alternativa D. A questão de projetos de extroversão de documentos, nada a ver, né? Reunir documentos mediante processo de recolhimento ou transferência. Bom, recolhimento e transferência são palavras-chave que você vai usar no universo de arquivologia. Nem envolve biblioteca, nem museu. Entendeu? Seguindo ainda, ele fala cuja natureza é essencialmente contingente. Tá, você tem conceito, natureza do documento, a gente vai ver depois. A questão do contingente ou não é outra história. E priorizar o conteúdo do documento, ou seja, dar prioridade para um documento ou outro. Biblioteca até pode fazer isso, o museu até pode fazer isso, principalmente o museu. Agora, arquivo não, o arquivo vai seguir aquela ordem que ele recebeu, ok? Então, correta apenas a alternativa D. Mais uma para a gente fechar. Analisa o texto abaixo. É um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma pessoa ou instituição no exercício de sua atividade, preservados para garantir a consecução dos seus objetivos. Bom, falando aqui, ó, palavra-chave, conjunto de documentos criado por pessoa ou instituição, você já viu lá nos conceitos básicos, né, inclusive no texto da Lei 8159 de 91, que falou em exercício da atividade. E para garantir a consecução dos seus objetivos, está falando do quê? Do arquivo, né? Então a gente já está ali em arquivo, ok? Já é o conjunto de material, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição ao qual está inserido, de forma ordenada para estudo, pesquisa e consulta, normalmente constituído de coleções temáticas, e seus documentos são adquiridos através de compras ou doações. Está falando de biblioteca ou museu. Nas alternativas nem tem aqui, né, a opção de museu na sequência, então você tem o arquivo e a biblioteca para fazer essa operação. Essa é a essência que você tem, a ideia entre esses três elementos. Vou deixar mais algumas questõezinhas ali no seu material para que você possa aí treinar e ver a respeito que cai bastante esses conceitos extremamente simples e funcionais para trabalhar com todo o universo da arquivologia. Então ficamos por aqui, até uma próxima, treine bastante com exercícios, hein?